Oi, meus Oi, amores. gente. Chegando por aqui nessa terça-feira para ficarmos juntinhos até as 4 da tarde no seu Entre Família. Simbora, tá no ar mais um Entre Família. Prazer grande mais ter sua companhia mais uma vez com a gente. É terça-feira. Terça-feira é um dia feliz e muito boa tarde para você que está nos acompanhando. E é muito bom saber que a gente tem liberdade para conversar. E essa liberdade que é possibilitada por muita coisa, né? Tecnologia que nos permite, a gente fala de uma mensagem livremente. Isso é muito bom. É bom estar na sua companhia. E falando em conversa, o assunto de hoje, um assunto que vai despertar muito aí a curiosidade, o interesse de muita gente em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque vamos falar sobre transtorno de conduta infantil. O que será que vem a ser isso, hein? Pois bem, é para isso que nós temos hoje uma especialista que vai conversar com a gente, a Beatriz Filietas, neuropsicóloga infantil. Nós vamos perguntar para ela qual é a proximidade do transtorno de conduta, por exemplo, com a psicopatia, como identificar isso numa criança, já que no que diz respeito à psicopatia não se pode fazer um diagnóstico antes dos 18 anos, mas como identificar um comportamento que vai além de um comportamento, diríamos, natural de uma criança. E a gente precisa considerar isso bem de pertinho. A gente pode esperar que uma criança ou um adolescente tenha aquela rebeldia normal. Dá para esperar também que crianças e adolescentes sejam desafiadores, mas o que é a diferença de um desafiador de um transtorno? De um TOD, por exemplo, mas pode falar TOD, às vezes as pessoas ficam sensibilizadas. Sentem meio que, estão Estão falando de mim. Enfim. Vocês captaram aí? Isso é muito sério, sério. Sério, tem que tratar. Tem que tratar, senão você vai acabar parando numa TV. É por aí, viu? Senão você vai entrar num consultório e nunca mais sair de lá. Pro resto da vida. Pro resto da vida no consultório. Como apresentadora. Não sai do consultório. Crônico o problema. E olha só, hoje aqui no Entre Família também a gente vai lembrar um pouquinho do que aconteceu ontem à noite no NT Play Week. Pois é, você acompanhou NT Play Week? Não estava sabendo, não acompanhou ontem. Não tô nem sabendo o que é, diz alguém do outro lado. Mas então fica com a gente, daqui a pouquinho você vai entender o que é o NT Play Week, como participar e como vai impactar a sua vida também. E que tema, hein? Opa! Que tema. Se eu fosse você, eu assistia de novo. Tem informações, tem a sua interação, tem aprendizado, tem vida prática por aqui no seu Entre Família. Pausa bem rapidinho e já estamos de volta com você. Até já. Sempre rápido, né? 30 segundinhos já de volta pra gente não perder tempo e já começar o nosso bate-papo, a nossa conversa por aqui. Conversa onde você pode tirar muitas dúvidas e, claro, através da sua participação e interação no nosso WhatsApp, porque estamos aqui ao vivo para isso. 2h34 pelo horário de Brasília. Então, bora começando mais um Entre Família e perguntinha de hoje, Darley. Pois bem, a gente quer saber se você tem dúvidas sobre crianças com transtorno de conduta. Vamos pensar assim numa criança que tem um comportamento mais cruel, sabe, assim, de machucar cães, machucar os gatos em casa, de ser agressivo numa medida em que você se assusta, um comportamento que vai além do comportamento de uma criança com sua imaturidade, com suas dificuldades no seu desenvolvimento dentro das fases em especial. Tem algo que te preocupa no comportamento de uma criança? Pergunta pra gente, manda no 983150249. Eu até estava pensando aqui, eu acredito que, não sei se talvez todos os pais em algum momento já pensaram: por que meu filho está fazendo isso? Será que isso é algum desvio de conduta? Alguma artezinha? Por exemplo, quando o Samuel era pequenininho, a gente estava andando com ele, tinha 2 aninhos, ele parou assim, viu um formigão, levantou o pé e pá, com tudo, pisou na formiga. Aí gente do céu, será que ele não tem amor por esses bichinhos assim, sem pensar nem nada, pisou, esmagou. Aí falei com ele, filho, não pode, tadinha da formiga. Ele olhou pra mim e começou a chorar. Abriu o bocão e chorou. Naquela hora você disse, aí naquela eu falei, não, ufa, ele é bonzinho. Ele tem coração. Tem. E não é coração de formiga. Isso porque o pai dele achou os morcegos na gaveta e ficou... O Aleixo nunca esqueceu disso. Os ratinhos, filhotinho de rato na gaveta, achou o filhotinho de rato na gaveta e já fofinho, quase fez casinha pro rato. Aí ele falou assim, é tão fofinho, tão bonitinho. Ele quis até guardar os ratinhos. Pode matar, não aquelas coisinhas de nada assim, ó, dentro da gaveta. Eu olhei e falei, puxa vida, tem que
matar mesmo. O que a gente faz com esses bichinhos aqui, né? Cria, É. dá comidinha, Credo. raçãozinha. Credo. Ai, que gostosinho do ratinho dele. Nós vamos ter a participação de uma representante do Conselho Tutelar e ela vai falar pra gente sobre quando uma criança nessa condição por exemplo, levada a ser considerada pelo Estado alguém sobre quem deva se ter um cuidado. Que tipo de cuidado legal seria esse? Se comete uma infração, como é que lida com uma criança nesses termos de um transtorno de conduta? Ainda no programa de hoje, é bem interessante essa participação. Mas, por enquanto, manda a sua. Tem perguntas, interações, tem uma história para contar pra gente? 983-1502-49. É isso, participe com a gente, interaja por aqui no seu Entre Família, que já começou com tudo, viu? Para ter você juntinho com a gente. Ó, tô até abrindo aqui no nosso... Aqui, ó, pronto, abri para te mostrar. Deixa eu ver se... Será que consegue mostrar? NT Play Week. Já viu falar? NT Play Week, esse é o site. Entra no site lá do NT Play. Ó, o pastor Robson Aleixo ali. Oi, eu entrei aí invadindo o NT Play Week. Mas esse é o site do NT Play, onde você tem acesso a vários conteúdos, inclusive do NT Play Week, que começou ontem, minha gente. E nós temos o privilégio de ter aqui com a gente pastor Gustavo. E aí, pastor, você tá bem? Tudo bem contigo? Maravilha, graças a Deus. Deixa eu dizer que ontem estava eu e meu filho assistindo, coladinhos lá na tela, assistindo o NT Play Week, que foi bênção demais. Minha esposa não estava assistindo em casa, porque ela estava trabalhando junto com a galera da web ali também, no Corre-Corre. Estava na né? produção ali. Estava na produção. Mas que prazer te receber aqui. Que legal, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse programa especial, divulgando essa semana que para a web é muito especial. A NT Play Week, como você disse, começou ontem e a gente está com um tema muito especial, viu? Verdade, hein? Falando sobre 5 coisas que nos afastam de Deus. E a gente começa a pensar na correria do dia a dia, para lá e para cá. E quando a gente chega ao final do dia pensando, poxa, eu não tive contato com Deus. O que foi que fez eu me afastar de Deus nesse dia? E aí, pastor? Pois é, essa semana é para aquelas pessoas que estão vivendo assim, no piloto automático, sabe? Trabalha, vai para a igreja, volta para casa, aparentemente está tudo certo, mas sente aquele vazio. E esse vazio, muitas vezes, essas pessoas acabam esfriando na fé. Então, essa semana é um alerta mostrando aquilo que te afasta de Deus e, ao mesmo tempo, dando dicas práticas para você se fortalecer. Ontem mesmo a gente falou sobre propósito. Verdade. A falta de propósito é um dos grandes motivos que afastam muitas pessoas dos caminhos de Deus. Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Eu vou à igreja, pastor, mas está faltando algo, sabe? Cumprir o chamado de Deus. Então, ontem a gente viu como fazer isso na prática. Hoje é um outro tema. Eu posso adiantar Vamos aqui? adiantando já, né? Aqui é o momento dos spoilers. A gente não segura não, viu? A gente solta mesmo, pessoal. Hoje é sobre tempo, Abinão. Tempo. Tempo. A gente vive correndo no celular. Só que a gente sabe que falta tempo, mas o que fazer de maneira prática? Então, a proposta da semana não é só trazer alertas, é trazer dicas práticas. Ontem algumas pessoas participaram e está lá nos comentários do vídeo assim, eu precisava disso, foi a resposta da minha oração. Então você que está nos assistindo aí, talvez seja a resposta da sua oração participar dessa semana. Eu te espero às 19h45 no canal do YouTube do NT Play e até quinta-feira também pelo canal do YouTube da TV Novo Tempo. Verdade, não dá para perder, viu? Ontem quem esteve cantando foi o Wanderson Santos, representando a Bahia, né? Wanderson Santos cantou, foi um momento muito legal, muito gostoso de louvar a Deus. Hoje Gabriel Tavella estará também no NT Play Week, a cada dia um cantor diferente aí para trazer esse momento especial do louvor. E o pastor Gustavo trazendo a palavra de Deus. E é legal que o pastor Gustavo ele traz bastante exemplos, experiências reais, de pessoas reais, para a gente poder se identificar e até mesmo trazer uma aplicação mais prática na nossa vida. Se tal pessoa conseguiu, eu também consigo com a ajuda de Deus. Bênção, bênção demais. Como faz para se inscrever? Olha, você pode entrar no novotempo.com/participar, aí você tem acesso aos temas a cada noite. Ó, vai aparecer essa tela aqui, né? Isso, vai aparecer novotempo.com/participar. E sabe o que é legal, Abinão? Essa semana foi preparado um curso bíblico, um curso bem curtinho, Perfeito. que tem o tema contrário. Se o tema é 5 coisas que me afastam de Deus,
O estudo é 5 coisas que me aproximam de Deus. Então é aquela semana intensiva para você se aproximar de Deus e afastar da tua vida aquilo que te afasta. O site já tem até o spoiler aí dos outros temas. Vamos falar de influências, vamos falar das emoções e vamos falar de controle. Legal, bom demais, hein? E o importante de se cadastrar, você entrar lá no site, fazer o seu cadastro, é que você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo para quem é cadastrado. Então, é sim importante fazer o seu cadastro. Assista, mas também faça o seu cadastro para receber esse material e vai ter a instrução da nossa instrutora bíblica virtual, que é a Esperança. Vai estar acompanhando. Ontem eu fiz o meu cadastro, comecei a responder algumas perguntas que ela ia trazendo ali. Aí eu fui fazer outra coisa, daqui a pouco ela já me perguntou ali, e aí, vamos continuar? Ela cobra, ela lembra, né? ela cobra, para não deixar a gente esquecer e deixar se levando pelo tempo, e aí depois passou e fazer o quê, né? Então, assunto de hoje, tempo, pastor. Tempo. Então, como é na web, o meu pedido é para quem está assistindo aí, entra lá no site, pega o link do vídeo e já encaminha aí nos grupos de família, grupos da igreja, do trabalho, porque até o pessoal entrar no WhatsApp já está quase na hora, 7h45 hoje, já entra, já participa e eu tenho certeza vai ser edificado. E tem um detalhe... O QR Code na tela aí, viu? Já abre a câmera do celular, aproxima e já vai direto para o cadastro. E como você disse, tem entrevista, tem música, tem dicas práticas e tem, claro, a palavra de Deus sendo aberta, que é edificante e transformadora. Legal, muito bom, hein? Tem interações ali também no ao vivo, então é ao vivo, você acompanha no NT Play. NT Play, pode ser direto do YouTube ou entra no site NT Play, você acompanha também. E no canal do YouTube da TV Novo Tempo, a partir das 8 horas você acompanha lá também. E 7h45 da noite no canal do NT Play já está por lá também, tá bom? Benção. Pastor, obrigado por estar com a gente aqui. Vou Eu estar que agradeço. Hoje à noite de novo, hein? Valeu, eu te espero lá, ao vivo. Beleza. E desculpa, a diretora falou aqui, eu não... Ah, sim, ela perguntou quando que você vem para poder passar o programa todo com a gente aqui. Pois é, tô esperando o convite oficial, eu tô pronto, olha aí. Eu sabia que ele ia falar isso. É óbvio que para ele vir precisa ser convidado, né, gente? Então, você tá aqui. Eu tenho uns vídeos antigos só sair aqui. dessa cadeira e você tá aqui. Sai daí e senta aqui. Deixa eu falar então ao vivo, ó. O Entre Família foi o primeiro programa que eu vim participar aqui na TV Novo Tempo. É mesmo? Aí depois eu fui pro Código Aberto, eu faço o resumo da lição de jovens. Mas as portas se abriram aqui no Entre Família. Que maravilha. E tem um assunto que o pastor gosta de falar que é sobre namoro também, né? Dia dos namorados. É isso, Maíra? Maíra falou aqui, ó. Olha, tem tanta coisa nesse assunto. Como é que é? Pod Crush? Eu tenho um podcast com a minha esposa. Chama Pod Crush. A diretora vai falando tudo aqui, eu só vou soltando. Já que é para falar, produção? Então, ó, tem podcast com a esposa sobre relacionamento. E tem uma novidade. Eu sou hoje, eu apresento aqui o Código Aberto. Mas eu sou pastor de jovens da Igreja Adventista no sul do Brasil. Verdade. Nós estamos lançando algo lá que talvez vai para o Brasil inteiro, que é um app de relacionamento entre jovens adventistas, entre jovens da igreja. Então, isso dá bom, hein? Dá bom. A gente quer que jovens cristãos se encontrem. Eu lembro da época do rádio, né? Que tinha os programas de namoro, na Rádio Novo Tempo mesmo, bem das antigas. A própria Novo Tempo é um celeiro. A gente esbarra em meninos solteiros, meninas solteiras, e eu não sei o que acontece, que eles não se encontram. Eu estou nessa campanha, me ajuda. Que bom saber que você está nessa. Eles ficam dizendo assim, não tem rapaz, não tem... Mas como não? Todo lugar que a gente vai tem. Ou então aquela máxima, somos apenas amigos. Somos amigos. O que tem namorar um amigo? A coisa melhor do mundo, namorar, casar com um amigo, né? Sim, nós queremos ajudar essa turma aí, tá bom? É legal, pastor. Pode acompanhar lá no Instagram. Tá na tela aí o Instagram, produção? Aí, ó, na tela. Esse aí a gente vai colocando lá também, o Instagram. A gente coloca lá essas novidades para jovens, do Código Aberto também, relacionamento e tudo mais aí de conteúdo para edificar a sua vida. Valeu, pastor. Obrigado, hein? Obrigado a vocês. Obrigado. Hoje à noite, não percam, hein? Aqui na YouTube da TV Novo Tempo e NT Play, o NT Play Week. Eu esqueci, eu ia filmar essa movimentação que os meninos fazem, assim, quando muda de ambiente, um corre de câmera para colar. Bom, mas agora nós vamos convidar para ficar aqui com a gente a Beatriz Filietas. É assim mesmo que pronuncia o nome? Ela vem para cá e eu vou até lá, produção. Eu vou até lá buscar e ficar com ela um pouquinho, que já tem um tempinho que já apresentamos e nós queremos saber sobre esse assunto de hoje, transtorno de conduta infantil. Como vai, querida?
bem-vinda. Conta pra gente o que saber de cara do transtorno de conduta. Eu acho que os pais ficam bem aflitos assim diante de um comportamento que, vamos dizer, seja assustador às vezes para uma criança. Com certeza. E isso não só para os pais, né? De uma forma geral, socialmente é algo que assusta muito. Porque o transtorno de conduta, ele está muito associado como você disse, né? É uma agressão a um animal, agressão a uma pessoa. Então, é machucar alguém, é ferir alguém, invadir o espaço do outro, né? Então, ir contra uma lei social. Então, imagina, uma criança cometendo, né, algo contra a lei é algo delicado. Superficialmente, alguém vai olhar e dizer, isso é uma má educação, isso é um comportamento inadequado e um castigo, uma repreensão, uma educação simples vai resolver. O que é exatamente o que estamos chamando de esse transtorno de conduta? Porque o fato de ser um transtorno não pode ser só uma questão de um comportamento inadequado pontualmente. Isso, exato. Um comportamento, algo pontual, né, uma vez ou outra, não é considerado um transtorno. A questão dos transtornos é justamente a frequência. Então, se isso é persistente, a criança ela tem um comportamento agressivo em uma situação, numa outra situação ela machuca um animalzinho, na outra ela coloca fogo, rouba alguma coisa de um amiguinho, estraga alguma coisa do outro. Então, é algo que se torna persistente. E aí é onde começa a ter esse alerta. Algo que não está saudável ali no desenvolvimento daquela criança. Então, se tornou persistente. O que se sabe sobre a raiz, a matriz desse transtorno? O que a gente tem de conhecimento é que tem, sim, carga genética. Mas eles falam muito, né? As pesquisas falam muito sobre a importância do ambiente familiar. Então, o ambiente familiar, onde a criança ela é negligenciada, onde regras e limites não são bem desenhados também pela família, também impactam nesse desenvolvimento. Mas tem carga genética também, tá? Entendi. Tá bom. Pastor Robson Aleixo. Olha só como é uma questão complexa, é sempre de muitos atores. Quando a gente fala de educação, de formação de um novo ser, nós estamos falando de uma das atividades humanas da mais alta complexidade e, anota aí, da mais alta sublimidade. Nós estamos falando de uma vida e de um propósito de uma vida. Estamos falando para onde uma vida vai e qual o impacto que essa vida tem em outras vidas. Educar é uma das mais complexas, mais sublimes e mais importantes tarefas que os seres humanos fazem. Afinal de contas, a humanidade se transmite a partir desse desprendimento dessa semente. Se você tem filhos como eu, se você está no processo de educar, você sabe o quão desafiador. E quantas vezes nós paramos para fazer a seguinte pergunta: que bom se eu tivesse uma orientação nesse momento. Se eu tivesse um manual nesse momento. Tem até aquela frase clássica, né, que fala que filhos não vêm com manual. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre isso. Essa frase está certa, mas ela também está errada. Ela está certa no sentido de que nós somos tão singulares, nós somos tão particularizados, que não existe de verdade uma padronização para todos nós. Mas ela está errada no sentido de não saber que existe sim uma orientação divina sobre o desenvolvimento humano. E nessas orientações divinas sobre o desenvolvimento humano, a gente pode avaliar tudo, inclusive as teorias que estão por aí, as que são da moda e as que são embasadas de verdade. A verdade é que, pais preparados têm muito mais, eles largam muito à frente de todos os outros. Pais preparados são filhos abençoados, pais preparados, filhos de caráter. Você precisa, a cada dia, como uma pessoa que tem uma responsabilidade desse tamanho, estar cada dia mais apto para educar. Isso é muito importante. E se você não tem filhos, qual é a bênção que você traz para as pessoas se você simplesmente falar com elas? Veja, a revista Esperança Novo Tempo, ela se propôs e não fugiu desse desafio tão grande para que ele chegue até você e você se sinta acompanhado fortemente nessa divina tarefa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de salvação, de um auxílio, aquilo que você tem no bolso não pode, de maneira alguma, ser um empecilho para que você tenha esse tipo de mensagem, esse tipo de acesso. Então não importa se você não tem nenhum real hoje na carteira ou se você está nadando no dinheiro. Se essa mensagem é uma mensagem divina de salvação, ela tem que chegar até você. É por isso que os materiais que o Novo Tempo te oferece, eles são gratuitos. Eles são caríssimos para ser feito. Envolve um desprendimento de tempo, de energia, de pesquisa, mas nós consideramos, e você também considera, que esse valor que você dá à sua família também é caro.
Nada pode te impedir de ter isso à mão. É por isso que ela chegará até você assim que você pedir. Simples assim. Você liga para a gente, fala conosco, peça a sua revista. Você pode escolher esse acesso, se você quiser fazer por um telefone, esse discado, se quiser mandar uma mensagem pelo celular, ou se você quiser entrar no site da Escola Bíblica da Novo Tempo. Escolhe o caminho que é mais fácil para você. Mas você deve fazer a escolha por você, pelo seu desenvolvimento e para o bem daqueles que você está educando. Essa revista chegará até você, estou esperando você ligar, e quando você for atendido, diga assim, ó, lá no Entre Família falaram de uma revista que vai impactar minha família. Vocês podem me mandar e ela chegará até você gratuitamente. Muito bem, meus amores, nós vamos para o intervalo, mas ainda temos muito que conversar. Por exemplo, será que um transtorno de conduta pode evoluir para uma psicopatia na fase adulta? Será que tem alguma maneira de a gente identificar o que vem a ser esse transtorno de conduta de uma criança no seu desenvolvimento natural, de alguma coisa que seja doentio mesmo, que seja patológico, enfim? Nós vamos falar sobre isso e muito mais logo depois, e nós esperamos você nesse tempinho que a gente te dá para você ligar no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Até já. Pois bem, estamos de volta Entre Família na TV Novo Tempo. É tão bom ter você junto com a gente. Tá sentadinho aí no sofá, acompanhando a gente, ou quem sabe encostadinho na cama, né? Só não cochila. Fica ligado junto com a gente aí. Ou você que está trabalhando, enfim, está nos diversos afazeres do dia a dia. Obrigado por estar com a gente. Estamos falando hoje sobre um assunto muito importante envolvendo as nossas crianças, transtorno de conduta infantil. O que vem a ser isso? Já começamos a falar no primeiro bloco e vamos dar continuidade nesse assunto por aqui, tendo a sua interação também. Manda pra gente pelo WhatsApp 12983150249. Se tem dúvida sobre o assunto, pode mandar. Fala nisso. Darleide, Oi. doutora Beatriz, por Vamos favor, embora, vamos para lá. venham para mais pertinho. Vem Para a gente cá, continuar Beatriz. esse assunto tão Beatriz, que é importante. psicóloga, especialista em neuropsicologia pelo Instituto de Psiquiatria da USP e é diretora e fundadora do Instituto Unicamente. Eu até fiquei aqui pensando, Beatriz, Posso te ajudar também. pastor Aleixo, Darleide, você de casa. Quando você comentou que esse transtorno, o ambiente pode fazer com que ele aflore também, aí quando a gente começa a ver alguns jogos, né, de muita violência, jogos muito reais, as imagens ali de sangue, e atirar, e matar, e cortar, isso, aquilo. Aí vendo crianças pequenas já jogando jogos como esses, pode influenciar também num transtorno como esse ou não? Sem dúvidas, porque tudo que a gente leva em consideração é a questão da maturidade, daquilo que a criança tem de conhecimento sobre o mundo, sobre as relações dela. Então, imagina ser bombardeada ali, consumindo constantemente informações de agressividade, como que eu faço para atingir o outro, bola planos, né, para conseguir alcançar esse objetivo. Então, acompanhar esse conteúdo que a criança consome, sem dúvidas, é muito importante, porque interfere, sim. Não é que isso vai causar o transtorno de conduta, mas se já tiver alguns outros fatores de risco, como um ambiente também já agressivo, uma negligência, e aí todo esse conteúdo, esse conjunto, com certeza prejudica a criança. Seríssimo. Quando nós estamos falando de transtorno de conduta, eles estão mais no campo psicológico ou mais no campo psiquiátrico? Psiquiátrico, sem dúvidas, tá? Porque é algo que precisa de um conjunto de tratamento, não só psicológico, como um acompanhamento psiquiátrico também. Não há uma medicação específica, mas é um conjunto de tratamento. O médico também precisa participar. Agora há pouco a Beatriz falava que há muita confusão com o TOD, né? Pode. Esse transtorno sobre o qual nós estamos falando hoje não aparece com muita recorrência no consultório, mas sim, é algo para se cuidar, justamente porque em algum momento confunde-se com o TOD. E essa é a consideração que deva ser feita, né? O TOD acaba sendo mais recorrente, está em questionamento, né, os pesquisadores estão tentando entender melhor o que é o TOD, mas ele aparece porque o TOD ele tem o transtorno opositor desafiador, né? Ele tem muito enfrentamento com a autoridade. Então ele acaba se confundindo muito
com relação a transtornos de conduta. E aí pode ser alertas, aí os pais já ficam preocupados. Nossa, ela sempre não me enfrenta, não segue aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou falando, aquela orientação que eu dou. Então, os pais já podem ficar com algum alerta com relação a isso, mas não significa que é um transtorno de conduta. Muitas vezes pode ser um TOD, né? Agora, o TOD, ele já tem essa característica específica que é ir contra as leis, contra as normas sociais. O transtorno de conduta, ele vai contra as leis. O TOD, não. Então, geralmente, é isso que a gente vai levar mais em consideração. TOD já é contra uma pessoa, uma figura de autoridade. É, uma figura de autoridade. Um professor, um pai, a mãe dentro de casa. Existem relatos que circulam por aí e, na verdade, na nossa vida se produz um monte de situações que a gente sempre vai perguntar o que é isso, isso é um transtorno? E temos alguns para a gente conversar aqui e discutir sobre isso, para ver se a gente também tem um pouco mais de luz a partir de um fato real. Aqui na tela tem um, já para a gente começar pensando, olha só. Alguns anos atrás, num ônibus, uma moça estava desabafando com uma senhora. Ela contou que o filho havia ganhado uma calopsita do pai e colocou o bichinho no micro-ondas, ficando apenas olhando enquanto ele tostava. A moça disse que estava com medo e não sabia o que fazer. Também contou que um gato, mascote do menino, havia morrido. Uma situação tensa. E aí, Beatriz, nós estamos falando de um transtorno de conduta nesse caso? Sem dúvidas. Percebe que é uma agressão contra um animal. Então, é recorrente dentro do transtorno de conduta a agressão contra animais, a agressão contra outras crianças, outras pessoas. Então, relatos de agressão contra animais é muito comum, né? Já ouvi casos em que a avó não fez aquilo que o neto queria e aí depois o gato da senhorinha, da avó, sumiu. Aí, depois de semanas, foi encontrar congelado dentro de um freezer, o gato dela, né? Então, assim, a criança, ela faz com intenção de prejudicar e ela sabe que está errado. E ela faz realmente com intenção de prejudicar a pessoa e o animal. E aí é onde entra essas agressividades. Quando né? nós falamos em psicopatia, nós estamos falando de um transtorno de personalidade. Portanto, Sim. não tem uma medicação, não tem um tratamento, porque é um transtorno de personalidade, assim, é muito profundo. E com também pouca descoberta frente à gravidade que é um quadro de psicopatia. Ao falar de um transtorno de conduta nessa dimensão, de uma crueldade presente, de uma criança, que a gente não imagina uma criança de fazer algo desse gênero relatado, em alguma medida, entende-se esse comportamento como também um transtorno semelhante ao da psicopatia? Um transtorno de personalidade, digo? Antes disso, a gente tem que falar duas outras coisinhas, né? O transtorno de conduta, ele começa como um transtorno de conduta e, se não tratado, ele pode evoluir para uma psicopatia, tá? Ele já é um alerta, um sinal de risco para uma psicopatia. Porém, aqui no Brasil, a gente só conclui o diagnóstico de psicopatia após os 18 anos, após a maioridade. Porque a gente entende que a personalidade da criança ela ainda está em formação, o cérebro está em formação, ainda não tem maturidade suficiente para discernir o certo e errado. Então, para não enquadrar como um transtorno de personalidade, psicopatia, por haver legalmente essa impossibilidade, por haver também a impossibilidade e frente ao desenvolvimento da criança, não se fala em tal psicopatia. Chama de transtorno de conduta, mas é de personalidade em algum momento lá adiante, identificado assim. Exatamente. Pode evoluir, né? Geralmente, os casos de transtorno de conduta, que é ali perto dos 13, 15 anos, aí eles não tratados, eles podem evoluir para uma psicopatia. Mas o diagnóstico, ele só pode ser concluído mesmo com psicopatia, transtorno, né, de personalidade, depois dos 18 anos. Então, antes disso, a gente fala em transtorno de conduta, se esses comportamentos aparecerem. Então, a gente pode dizer que é fundamentalmente importante, diante de qualquer quadro, qualquer relato, também pensar na idade em que ele se apresentou. Sim, exato. E isso é muito importante também, porque quanto mais cedo esses comportamentos aparecem, geralmente é mais grave, é um caso mais grave. Porque imagina, uma criança de 2, 3, 4 aninhos já começa a ter esse tipo de comportamento, é porque é um caso em que a psicopatia, né, ela ainda não existe.
Mas esse funcionamento já está aparecendo, ele já está acontecendo desde quando a criança é pequenininha. Então, quanto mais nova ela começar a apresentar esses comportamentos de agressividade, de ofensa mesmo, de mentiras, de manipulação, isso geralmente tende a ser mais grave. Então, quanto antes aparecer, geralmente é mais grave. Tem um relato aqui, e aí tem agora uma informação maior sobre uma faixa etária, né? Ela diz assim, ó, tem uma criança que apresenta muitos traços de psicopatia desde muito pequena. Ela é extremamente perversa, mentirosa e irredutível. É altamente manipuladora e as pessoas ao redor sempre a defendem e protegem. Influencia no comportamento de quem está em volta, né? Aí, assim, teria alguns pontos que a gente teria que entender, porque percebe que não fala nada sobre cometer nenhum crime. Então, ela não está invadindo o espaço ali de forma que ela machuca alguém, que ela vai contra a lei. É mais uma questão de ser perversa, mentira. Então, é mais comportamental, é mais uma questão ali emocional. Nós estamos falando de uma criança mal educada. Pode ser, mas pode ser também uma criança, por exemplo, que tem um prejuízo só de habilidades sociais, então ela não está sabendo lidar com essa situação. Pode ser uma questão ambiental, como que é essa mãe, como que é o pai dessa criança, como que é o ambiente em que ela está inserida, né? Então, não dá pra gente falar dessa forma que seria uma psicopatia, né? Ou mesmo um transtorno de conduta. Mas a gente, lógico, tem que dar atenção, porque não é saudável. Sim. E conforme outros, ela pode evoluir para algo. Exatamente. Se não for tratado, isso vai evoluindo, vai aumentando. A demanda da vida vai mudando, então aumenta. Tem mais um aqui. Esse aqui é o que a gente acabou de ler. Lembro-me de quando ainda era criança, havia um menino conhecido por machucar gatinhos. Eu o vi com uma faca cortando as patas de filhotes e as asas de uma pomba. Todos se afastavam dele ou queriam bater nele por causa da situação. É muito delicado. Típico, né? É bem típico, porque o que acontece? A criança que tem o transtorno de conduta, ela tem consciência de que aquilo é errado. Ela tem consciência do que é certo e o que é errado. E ela machuca geralmente o animal ou uma pessoa, mas geralmente um animal por ser mais fraco numa situação ali em que ela é maior e tem mais força, porque gera um prazer nela ver a reação daquele animal. O que está acontecendo com aquele animal na hora que ele está dentro do micro-ondas, por exemplo, o passarinho, o bichinho? O que acontece? Então, eles sentem esse prazer em ver a reação daquele animal diante daquela situação. Então, já aconteceu, por exemplo, o menininho jogou o cachorro da sacada do prédio. Aí, quando a gente foi questionar, né, quando foram questionar, mas é porque eu queria saber como que ficava um cachorro depois de cair dessa altura. Entende? Então, assim, ele tem consciência que é errado, ele faz mesmo sabendo que é errado, por querer suprir aquela curiosidade de como que é, o que acontece, né? O que acontece com um bichinho dentro do micro-ondas? Porque se você se for perguntar, bem provável a criança sabe que está errado. Mas ela vai falar, eu queria saber como que é, o que acontece, entendeu? Tem consciência de que é errado, mas faz para suprir esse prazer. E o sofrimento de um outro ser não causa nela o impacto que causaria numa pessoa que está num ambiente saudável. Exatamente. Há sempre uma pergunta para se fazer a respeito disso, que a gente sempre quer saber causa. Né? E quando eu perguntei há pouco sobre ser psiquiátrico ou psicológico, o tratamento pode ser psiquiátrico, mas a causa pode ser psiquiátrica ou não. O que a gente tem de dados sobre todas essas coisas, pelo menos sobre qual é a maior incidência, qual é o ambiente onde isso tem aparecido mais. A gente tem dados sobre isso? Sim, assim, o que a gente tem de informações é que existe sim carga genética, não necessariamente hereditária, que passa de fato de um para o outro, mas genético, alguém da família em algum momento teve essas características, apresentou essas características, tá? A maior incidência, a maior quantidade de diagnósticos, né, a prevalência é em meninos, são em homens, né? É onde a gente consegue identificar mais casos, não significa que não existe em mulheres, mas se identifica mais em homens, tá?
E aí tem essa faixa etária, geralmente entre 6 a 12, 13 anos é onde a gente consegue identificar. E também tem a questão ambiental, tá? Eu acho bastante significativo, perdão, pastor, a gente lembrar que assim, o ser humano no seu desenvolvimento é muito complexo. Nós estamos falando de um recorte, a partir de um recorte importante, necessário, presente no consultório, na realidade. Mas isso pode ser ainda mais grave se a gente pensar, por exemplo, numa menina que tem um documentário chamado A Ira de um Anjo. Uma menina de 1 ano de idade que foi largada pelos seus pais, depois foi adotada, foi abusada, foi machucada nos seus primeiros anos e ela torna-se uma criança muito cruel. E o nome dado àquela menina, a Ira do Anjo, o diagnóstico dado era de psicopatia, porque não tinha como fugir, ou um transtorno do apego reativo, que não dá para fugir de dar uma nomenclatura àquilo que estava acontecendo, de uma menina que furava seu irmão, perfurava seu irmão, queimava, que planejava com 6 anos de idade matar a sua família, um caso gravíssimo. Portanto, a gente fala nessa perspectiva, mas isso pode ser mais abrangente, isso pode incluir outros diagnósticos. Se é um transtorno de personalidade, é grave. Portanto, o que é a chamada principal de um programa como esse, de uma conversa como esse, com a proposta de ter a Beatriz daqui? Que a gente preste atenção no que a criança está vivendo, com quem ela está convivendo, o que está acontecendo à sua volta, um ambiente, a genética, mas o que está nesse comportamento e como é que a gente pode tratar dessa realidade a partir do dia a dia mesmo, porque pode evoluir. Mas também pode se identificar numa criança muito cedo algo muito grave, assim como você pode procurar depois a Ira do Anjo. Acho que nós temos uma participação bem importante agora, né, Aleixo? Eu vou conversar aqui com a Michele Oliveira e a gente tem perguntas a fazer, porque nós estamos falando de um transtorno e conforme a especialista aqui nos trouxe, há uma responsabilização. E a gente tem perguntas a fazer, né? Porque nós estamos falando de pessoas que estão sob a responsabilidade dos pais. Em outros momentos, há uma certa autonomia quando a gente fala de adolescentes que cometem delitos. E a gente também caracterizou o próprio transtorno como uma afronta, uma pessoa que não tem um relacionamento equilibrado, saudável, ele tem um relacionamento afrontoso com a legislação. Portanto, ele tem uma relação perigosa com crimes. E quando a gente fala de crimes, nós estamos falando de um problema de todo mundo. Aliás, é tudo problema de todo mundo. Eu queria conversar com a Michele Oliveira, que é conselheira tutelar, que trabalha com isso diretamente. Michele, uma boa tarde. Obrigado por estar conosco, por ter dedicado esse tempo para a gente. Eu sei que você deve ter uma dinâmica muito grande de atendimentos e a nossa gratidão por dar esse presente para a gente, que é o seu tempo, as informações que você traz. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Quando a gente fala de um adolescente num quadro de transtorno de conduta, dentro do que nós podemos esperar de processos, de ECA, de Estatuto de Criança e Adolescente, da legislação brasileira, como que se trabalha, enquanto coletivo, a responsabilização? Então, boa tarde a todos vocês aí no programa, né? É um prazer estar aqui participando. E quando se fala no Conselho Tutelar, né, a gente fala sobre violação de direitos, né? E o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha para o cumprimento desses direitos, que esses direitos dessas crianças e desses adolescentes sejam efetivados, né? E como a gente está falando de um caso bem delicado, que é o transtorno de conduta, né, que causa várias violações aí em outras crianças, né? A pessoa o adolescente que é diagnosticado com isso, né, ele causa, né, esses atos infracionais, né? E o Conselho Tutelar, ele é um órgão que trabalha em rede, ele não trabalha sozinho, né? E nessa situação aí do transtorno, o ato infracional já vem na questão, né, com a segurança pública, tem ali, aciona a PM, aciona a Guarda Municipal, e como é um menor, o que é que acontece, né? O Conselho Tutelar entra na parte de fazer os encaminhamentos, né? A gente encaminha esse adolescente para o CREAS, né? Que é um serviço, né? Um equipamento que está aqui dentro da rede de proteção, né? Da ação social. Então, o CREAS vai acompanhar esse adolescente e toda a sua família.
Porque quando a família tem esse tipo de situações dentro da sua casa, não afeta só ali o adolescente, porque ele, na verdade, ele faz mal para ele mesmo, né? E que todos ao seu redor. Então, essa família vai ser acompanhada, né? A equipe do CREAS faz essa visita, faz acompanhamento à adolescente, o adolescente, a mãe, o pai, toda a família em si. Aí a gente entra nessa parte dos encaminhamentos, né? E acompanhar toda essa família, para a gente garantir ali a seguridade e aquela garantia daquele adolescente. Aqui na nossa cidade, de Pindobaçu, a gente vê em poucos casos, né? Desse transtorno. E o que acontece? Aqui, o suporte que a gente tem aqui a questão da clínica, né, de reabilitação, que é um sistema único aqui de saúde que atende crianças e adolescentes, né, com qualquer tipo de transtornos, né. Lá nessa clínica tem a psicólogas, tem psiquiatras, né, que vão atender esses adolescentes e essas crianças. Só que assim, quando chega, né, aqui na nossa cidade tem os PSFs. Nesses PSFs tem os profissionais, que são os psicólogos. E ali ele vai fazendo atendimento, vai fazendo acompanhamento daquele adolescente. Quando o psicólogo percebe, né, que a situação já é mais um pouco avançada, já é um pouco mais grave, ele encaminha esse adolescente ou essa criança para a clínica de reabilitação. Porque ali vai ter um tratamento mais avançado, né? Com a neuropsicóloga e com a psiquiatra. E aí vai fazendo todo esse procedimento. Como a gente ouviu aí a doutora Beatriz, né? Se não me falha o nome, esse diagnóstico só é dado com um passado tempo ali, né? Dos 18 anos em diante. Mas aqui na nossa cidade a gente tem esse tipo de suporte, né? Com os psicólogos, os psiquiatras, para esse tipo de situação. Porém, eu buscando aqui o conhecimento com alguns psicólogos da nossa cidade, a psiquiatra, só tem um caso aqui e ainda não está sendo diagnosticado, ainda está sendo estudado, né? Sobre esse transtorno. O que a gente pode concluir é que o Conselho Tutelar, portanto, ele vai acionar outros agentes, outros equipamentos do Estado, outras instituições, para que, num conjunto, a gente proteja as crianças que são vítimas e, ao mesmo tempo, tenha um acesso para restaurar, para mudar as crianças que estão passando por esse transtorno. Nós agradecemos a sua participação, muito obrigado por estar com a gente aqui no Entre Família e é nosso voto também para que Deus abençoe você e seu trabalho aí na sua cidade. E lembrando, rapidinho, que nessa questão aí, como vinha falando, que tipo de providências, né, que tipo de responsabilização é tomado, né, com esses adolescentes que cometem esses atos infracionais de acordo com esses transtornos, né? O que é que acontece? O Conselho, junto com o CREAS, né, a gente encaminha ali para o Ministério Público, e aí quem vai tomar a decisão é o Ministério Público, né? Ele vem com a resposta, né? Vai tomar aquela medida socioeducativa. Geralmente esse adolescente vai fazer trabalhos ali voluntários, né? Vai fazer trabalho ali na sociedade, que é é uma pena, né? Daquele ato infracional que ele veio cometendo. Então é isso. O Conselho, junto com toda a rede de proteção, faz os encaminhamentos e aí esse adolescente vai ter essas medidas, né? Medidas socioeducativas. Obrigado, viu, Michele? Que Deus abençoe você e sua família. Mais uma vez, nossa gratidão por estar conosco aqui no Entre Família. Eu volto aqui para nossa conversa e já trazendo o que a gente estava falando anteriormente, né, do impacto que uma formação familiar ela tem na formação psíquica de alguém. Porque eu tinha feito aquela pergunta naquele momento, né, sobre quais dados nós temos sobre o tipo de incidência. Esses casos acontecem mais especificamente em quais tipos de ambiente. E a gente parece que vai ter, e você pode confirmar, é que há um modelo familiar
distorcido que propicia ou ou desencadeia para alguém que tem uma genética que favorece isso, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente tem, assim, esse cuidado com o ambiente familiar. No transtorno de conduta se fala muito sobre o ambiente familiar por uma questão de que a gente precisa, né, se atentar. Crianças negligenciadas têm uma tendência é um fator de risco para um transtorno de conduta. Uma criança em situação de vulnerabilidade também. Então, crianças que têm um ambiente familiar desestruturado, não têm um suporte, tem esse fator de risco a mais. Então, se a criança já tem isso geneticamente ou já tem de alguma forma esse ambiente cercado de informações negativas, agressivas, as relações com leis, e essa situação social já é delicada, há chances de desenvolver um transtorno de conduta, né? Como a Darleide colocou, uma criança nos primeiros anos, um abuso sexual, uma negligência ali, foi adotada, então já não tem mais a família biológica por perto. Como que a criança constrói essa percepção de si mesma, percepção de regra, de cuidado? Porque um outro ponto que se fala muito no transtorno de conduta é a família aplicar as leis, as regras, de uma forma coerente também, porque também o pai, ele aplicar uma correção no filho, demonstra cuidado e segurança. Eu me preocupo com você, por isso que eu coloco um limite para você, né? Só que também tem o outro extremo, que são pais que são muito rigorosos. E aí, o extremo nunca é saudável. A falta de limites não é saudável e o excesso também, sem coerência, também não é saudável. Então, por isso que se fala muito sobre o ambiente em que a criança está inserida. Porque é um conjunto de fatores. E dentro do ambiente familiar, o pai e a mãe são as duas autoridades principais. Então, como que fica essa questão? É verdade. Bom, já tem várias interações chegando, a gente vai para aquele intervalo rápido e na volta trazemos aqui a sua participação também. No outro momento eu falei para você, comentando aqui com os meus amigos, que há um documentário antigo, mas de uma história marcante, de uma menina que aos 6 anos de idade, ela já cometia maldades assim inimagináveis para uma criança tão pequenina, mas que até ali já tinha sido abandonada pelos seus pais, tinha sido abusada por outros, tinha sofrido muito naqueles seus primeiros anos. Depois disso, ela foi levada para uma clínica, foi tratada e diagnosticada com um transtorno de apego reativo frente a tudo que ela havia sofrido. Mas com o passar do tempo, ela foi cuidada, assistida, multidisciplinarmente, profissionais que a acolheram, uma mulher a adotou, uma família a adotou e, pasmem, hoje aquela menina, Elizabeth Thomas, já é uma adulta e tornou-se enfermeira e, junto com a sua mãe adotiva, abriu uma clínica de cuidado a crianças que apresentassem transtornos graves. E ela, com sua história, e que em algum momento da vida foi ferida, da sua ferida passou a cuidar de outras pessoas. Não era psicopatia, era um outro transtorno grave, mas mudou de ambiente, recebeu afeto, carinho, atenção, tratamento específico e mudou. Isso tudo para dizer para você que falar em educação, falar em ambiente familiar, falar em cuidados, é falar de transformar a vida de alguém, é falar de mudar alguém, não somente da perspectiva de bom comportamento, de ser uma pessoa aceitável socialmente, mas de ser uma pessoa salva de uma condição cruel em que ela foi posta com muita violência, com muita maldade. Você deve dizer, mas aqui em casa não é assim, Darleide. Aqui é diferente, também não é assim, não é para tanto. Olha. Às vezes num ambiente ansioso, um ambiente difícil de convivência entre os adultos, já é o gatilho necessário para crianças de comportamentos difíceis. E elas sofrem isso no espelho dos seus pais, da sua família, nas faltas, nas negligências, nos abusos, nas violências, nos gritos, nas pancadas, e por aí vai. Quando a gente oferece para você esse material que eu tenho em mãos aqui, que teve o prazer, a honra de escrevê-lo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de emoções, de educação, de sexualidade, do uso de telas, uso indevido de telas, o que já se sabe, muito uso de telas, o excesso de exposição às telas já tem sido motivo de confundir-se de alguns sinais do autismo na criança. Não é que provoca o autismo, mas confunde o
comportamento da criança é alterado, suas emoções são alteradas. E a gente vai falar disso aqui também na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Só precisa você fazer um movimento, ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vamos nos ajudar como família, afinal de contas, dizemos desde sempre que família é uma célula da sociedade. Você olha para a sociedade e diz, vai muito mal, então vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar dos nossos filhos. Está aqui para você, 12 21 27 31 21, tem tudo isso e muito mais para você receber em casa. Liga para a gente. Liga pra gente, peça a sua revista. Enquanto isso, vamos continuando por aqui, trazendo dicas para lidar com o transtorno da conduta infantil. Sobre isso que a gente vai trazer agora, esse grande tema, dicas importantíssimas que a Vamos Beatriz à primeira dela, vai nos né? ajudando aqui, né? Ajuda psicológica. Perfeito. Até eu estava pensando aqui sobre o que vocês tinham perguntado antes e até a assistente social comentou sobre a questão de testes também da avaliação neuropsicológica, porque desde que a gente começa a identificar alguns sinais, existem alguns instrumentos que a gente consegue avaliar. Não é nenhum instrumento específico para transtorno de conduta, mas a gente tem alguns testes que perguntam sobre qual seria a atitude da criança em determinada situação. Então, o que ela faria numa situação em que ela encontrasse alguma coisa perdida de alguém? Ela devolveria ou ela pegaria para ela? O que ela faria se ela visse alguma coisa pegando fogo? Ela ia lá ajudar, ela ia ligar para alguém ou ela ia não se importar e sair de perto? Então, existem alguns testes que a gente consegue fazer. Então, tendo esse apoio ao pequeno alerta, que os pais observarem, a família observar, buscando um profissional, ele já consegue ter suportes e instrumentos para poder avaliar se tem realmente essa chance de algum transtorno ou não. Então, é essencial buscar um apoio psicológico. Eu acho super importante também validar que esse acompanhamento psicológico precisa ser consistente. Não é assim, eu levei meu filho numa psicóloga. Não, precisa de um acompanhamento, precisa ter uma consistência, precisa ter um cuidado efetivo na descoberta do que pode ser o pano de fundo do comportamento dessa criança, até mesmo conduzindo a toda a família, que é um outro aspecto importante também de considerar terapia de família como um instrumento poderoso. Às vezes direciona o olhar para uma criança e seus comportamentos, mas a gente não observa o que é a família. Então, a terapia de família também é muito bem-vinda, o que cabe dentro dessa ajuda psicológica, né? Sim, orientação para a família é essencial, até porque envolve o ambiente familiar. Uhum. E a gente está falando de educação, de formação, nunca é um ator só. Não. Então, a multidisciplinariedade, no caso desse, tem que ser fundamental. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda dos professores. Escola. E tá aí uma questão A escola importante. tem que estar radicalmente presente e sabendo que ela tem uma pessoa desse perfil no seu quadro. Sabe? Ou seja, ela é muita gente trabalhando junto para salvar uma vida. Exatamente. Disciplina positiva. Disciplina positiva. O que não é necessariamente a disciplina positiva como tal, né? A gente vai falar de reforço positivo numa educação em que a gente encontra a criança num determinado momento tendo uma atitude, uma ação que deva ser validada, que o façamos. Não é a aplicação da disciplina positiva enquanto aquela educação sobre a qual até nós já falamos por aqui. Porque seria muito simplista diante de um quadro com essa severidade, nós agirmos daqueles moldes pensando em algo pontual que é o que estamos tratando aqui. Exato. É, Beatriz? E aí volta na questão do equilíbrio, tá? Aí a educação onde você pontua para a criança e que ela entenda que o limite é uma forma de cuidado. Então é você pontuar uma situação em que não é bacana, em que não é legal, algum comportamento que a criança teve que não foi legal, a forma como você vai corrigir aquilo e também no momento em que ela faz algo que é saudável, que é interessante que ela mantenha, a gente reforçar positivamente, né? Agradando ou fazendo realmente algo que traz um prazer para a criança, mas também saber esse equilíbrio, a hora que a gente precisar corrigir, como que eu vou corrigir isso, que seja de uma forma respeitando também, porque é uma criança, é um ser humano, né? Então sempre, a gente não pode pensar em extremos, a falta dos limites ou o extremo dos limites também. Eu discordo até desse uso dessa expressão disciplina positiva.
Se a disciplina não é positiva no sentido de restauração da pessoa dentro do respeito à singularidade da pessoa e do convívio social, ela não pode nem ser chamada de disciplina. A disciplina é sempre positiva. Agora, a disciplina que é indisciplina, ela não é positiva. A disciplina que é coercitiva e ela mata a individualidade também não é disciplina. Disciplinar é dar formato, é educar. Então, disciplina positiva é o uso, é uma apropriação indevida de um termo que já se diz por si. Educação é por si só Positiva. positiva, né? Exato. É um cuidado. Uhum. Né? Então, Ó, e até, Darlene, reforçando aqui, viu? Para quem não Verdade. pediu ainda, peça a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Fala também sobre essa boa educação que a gente deve trazer para os nossos filhos dia a dia. Né? Então peça agora mesmo. Se não conseguiu ligar antes, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp agora, que já aparece aqui na sua tela, que é o 12982444449. A gente está esperando sua mensagem aqui, viu? É só mandar mensagem dizendo: quero a revista Pais Preparados. Pronto. Nossa equipe já entra em contato com você para te enviar esse material gratuitamente, tá bom? Peça. Ambiente familiar, a gente já falamos falou um pouco bastante, sobre né? ele também. Acho interessante pontuar aqui no ambiente familiar é que muitas vezes, diante do desafio que é lidar com uma criança com uma conduta indisciplinada, é partir para o confronto, né? Então a gente vê isso muitas vezes os pais, a gente pensa na adolescência, mas ainda crianças e os pais batem de frente e tal. Qual é o cuidado que deve se ter no contato com uma criança que apresente esse tipo de transtorno? a gente precisa, de fato, conversar com a família, né? Até para a gente poder entender essa dinâmica familiar, para entender também se a família está percebendo aquilo como não saudável, tá? Mas esse contato com a criança, a gente precisa também entender se ela, até que ponto ela está tendo consciência de que aquilo é errado, o que aquilo afeta o outro, até onde afeta. Como que são as emoções dela? Ela precisa identificar as emoções dela, porque primeiro eu identifico, primeiro eu sei o que eu estou sentindo, depois eu consigo explicar, depois eu consigo organizar essas emoções. Então é um trabalho muito, muito em conjunto. Entender como a família lida com esses comportamentos da criança e como a criança identifica os sentimentos dela também. Como que ela lida com o sentimento de agressividade, de raiva, a trazer situações sociais, por exemplo, a gente trabalha com histórias sociais, para eu apresentar para ela empatia. Então, em que situações eu sinto esse sentimento, eu tenho esse sentimento de empatia? Então, a gente tem que ensinar para a criança em que momento, em quais situações aquelas emoções acontecem. Então, a gente vai ter que ensinar isso para essa criança, porque naturalmente ela não consegue acessar. Ela não tem acesso a uma empatia, por exemplo. Mais um item chegando por aqui: educação moral e espiritual. Pastor, quer acrescentar com a gente? Quando a gente fala de uma vida e de um coração conectado a Deus, nós estamos falando de sobrenaturalidade. Mas é importante que você entenda que sobrenatural não é a mesma coisa que antinatural. Uma coisa sobrenatural, ela está acima do natural. Ela está além dos limites que o natural impõe. Então, por exemplo, nós pensamos uma pessoa que ela tem psicopatia. Ela tem um monte de limites naturais. Não há remédio, não há o que fazer. Por exemplo, dependendo da situação. Quando a gente fala de sobrenatural, há o que fazer. Porque é sobre o natural. Ela não está dentro dos limites do natural. Uma pessoa se converte. E conversão é a transformação de um ser em outro. E as patologias também estão dentro da conversão. Ah, mas uma conversão ela não pode transformar uma pessoa doente, uma pessoa sã? Claro que pode. Você não pode colocar limites para o que é sobrenatural. Uma conversão transforma uma pessoa em outra. E nós podemos, eu posso te citar, ainda vou citar no programa de hoje, pessoas que você olha assim, esse ser é um monstro, é horrível. E é converso. Lembre-se que a maior parte dos textos da Bíblia foram escritos por assassinos. Todos conversos. Então isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Quando a gente fala de um caso desse tipo de pessoas, mesmo crianças, nós estamos falando de conversão. A educação espiritual, nesse sentido, ela é um fenômeno sobrenatural onde alguém interfere. Ele se coloca como intercessor, intercede por outro, como agente que liga o divino ao humano. E isso é tremendamente poderoso. Agora, eu falo para você que é pai, saia da loucura de querer chorar pelo leite derramado.
Ou seja, as coisas que a gente tem que fazer, as decisões que você tem que tomar, elas têm que tomar sabendo que Deus está certo ao falar as coisas. E muitas vezes a gente só se preocupa quando vê o negócio pegar fogo. E não, a sua casa tem que ser um ambiente propício para a educação de um novo ser antes desse novo ser surgir. Antes desse novo ser surgir. Portanto, essas decisões todas, elas começam antes mesmo de você começar a namorar. Isso é muito importante. Muito bem. Hora do intervalo? É isso. Mais um intervalo rápido para você aproveitar, tomar aquela aguinha. Já tem se hidratado bem aí? Pois é, essa época do ano é um pouquinho seca. Beba água, se hidrate e peça a sua revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Mas, Abinal, não tem criança aqui em casa. Meus filhos já cresceram todos, mas tem na igreja. Tem crianças, quem sabe netos, sobrinhos, enfim, sempre tem crianças por perto que você pode ajudar as crianças e os pais também, através do conhecimento desse material que é bíblico, tá bom? Entre em contato com a gente agora, telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Pronto, está aparecendo aí na sua tela também. Entre em contato com a gente enquanto vamos para o intervalo e já estamos de volta. Mês de maio, mês de aniversário do Anjos da Esperança e agora completando 19 anos vivendo a missão com você. Pois é, você que é Anjo da Esperança, você que faz com que tudo isso seja possível. Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo, o nosso departamento de web expandindo para todos os cantos do mundo o nosso conteúdo e também os materiais que a gente envia para todo o Brasil e até pela internet para os demais lugares do mundo também. Tudo isso que é produzido aqui, feito com todo amor e carinho, tem esse toque dos Anjos da Esperança. Pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo e querem contribuir para fazer com que a gente continue a cada dia alcançando mais pessoas para bem pertinho de Deus. E você, quer fazer parte dessa missão também junto com a gente? Pois é, então entre em contato, faça a sua doação através do Pix, que já aparece na sua tela também. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix para você fazer a doação. Rapidinho explicando, a Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Tanto a TV quanto a rádio, web e os materiais que a gente envia gratuitamente também tem o apoio dos Anjos da Esperança. Então tudo isso é mantido por doações. E até para você entender um pouco mais sobre as doações que são feitas aqui para o Anjos da Esperança, completando agora 19 anos, a gente acompanha uma matéria falando um pouquinho sobre como os Anjos da Esperança fazem a diferença. Eu sempre fui um anjo da esperança. Sempre fiz minhas doações com muito amor, mas confesso que eu tenho algumas dificuldades. Às vezes, perco meus boletos ou esqueço de doar. E essas coisas modernas são tão difíceis para mim. Tudo parece complicado demais. Queria que as coisas fossem mais simples. Ô, Dona Maria, eu vim contar um segredo para a senhora. Ser um Anjo da Esperança vai ser muito mais simples. Nesse mês de maio, nós completamos 19 anos de missão. Queremos comemorar com você, que sempre esteve ao nosso lado. Estamos preparando um novo site, um aplicativo, para facilitar as suas doações. É mais transparência, mais praticidade e dessa forma a missão avança. Doe agora mesmo usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Sou anjo. Sou o Novo Tempo. Ah, que legal, Cris, junto com a Dona Maria aí para trazer essa solução que muita gente estava pedindo para que tivesse mais facilidade para fazer a doação, até mesmo para acompanhar, né, as doações que são feitas e entender onde está sendo investido esse dinheirinho que é enviado para a gente. Então, graças à sua doação nesse mês de maio, a gente está arrecadando recursos para produzir esse aplicativo junto com o site para facilitar a vida de todo mundo que quer ser Anjo da Esperança, saber mais sobre o projeto, saber mais sobre as doações. Ah, o boleto não chegou, como é que eu faço? Vai ter o aplicativo lembrando também você, né, do dia que está chegando, do vencimento do boleto, enfim, para facilitar a sua vida, tá bom? Então faça sua doação, você que já é Anjo da Esperança, nesse mês de maio é o mês especial, onde nós pedimos para que você nos ajude com aquela oferta extra, porque nós temos mais esse sonho, mais essa missão
para continuar avançando também, tá bom? Então, seja você um anjo da esperança, se ainda não era e já é anjo da esperança, então faça sua doação extra nesse mês de maio. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. E aí você faz a doação do valor que você preferir, do valor que você sentir aí no seu coração. Beleza? Seja você também um anjo da esperança e participe dessa missão junto com a gente. Vamos de interações por aqui. Já tem uma história na tela. Pastor. Ela é anônima, veio de Blumenau, Santa Catarina. Temos uma sobrinha por parte do meu marido, cuja família sempre foi considerada correta. Apesar de ter pais íntegros, ela apresentou desde pequena comportamentos preocupantes e desviantes. Acreditamos que possa haver influência genética, já que o bisavô paterno era uma pessoa de má índole, acusado de abusar dos próprios filhos. Nenhum dos 11 filhos do meu sogro seguiu esse caminho. Todos são honestos. Mas essa neta parece ter herdado traços negativos. Hoje adulta, ela tem comportamentos promíscuos e é usuária de drogas. Isso nos leva a questionar: será que ainda existem pessoas possuídas, como se acreditava nos tempos bíblicos? Eu não sei qual é o seu nome, mas eu quero te dizer bem ao seu coração algumas coisas que o seu texto traz e que são importantes que a gente veja sobre o que a Bíblia diz. Primeiro, eu disse para você no bloco anterior que quando uma pessoa se converte, ela se converte. Mas o que se converte? Nós estamos falando da influência do Espírito, como diz a Bíblia, que é uma mentalidade dominada por Deus contra a carne. O que essa expressão que a Bíblia traz, que é a inclinação egoísta e má do ser humano. Quando a gente fala desse no sentido amplo, nenhum de nós herdou uma estrutura física, biológica, genética, aquilo que a Bíblia chama de carne, que nos favorece. Portanto, nesse sentido, somos todos descendentes de Adão e livremente somos maus. Tudo que não faz, toda maldade em nós que é impedida, não foi impedida por você e nem por mim. Toda a razão única de toda a maldade que não existe em você é Cristo. Portanto, eu, você e a pessoa mais cruel que você conhece somos iguais. A diferença é a presença do freio do Espírito no nosso coração. Eu vou dizer para você, educação, tratamento, terapia, elas nos sofisticam, mas não nos torna pessoas boas. O que nos torna pessoas boas é a conversão do Espírito. Nenhum método humano, nada nos torna bons. O que faz é a gente pode ficar sociável e a gente pode sofisticar o nosso egoísmo a ponto de que o nosso convívio ser vantajoso. Vantajoso. Bondade só é proveniente do Espírito. A segunda coisa é, seres humanos fazem escolhas e fazem escolhas livres. Quer pai mais perfeito e um ambiente mais perfeito do que o céu, e lá Lúcifer pecou e o mal começou no coração de alguém que pôde escolher ser mal mesmo num ambiente perfeito. Não estou falando de um ambiente bom. Adão e Eva pecaram livremente, eles moravam no Éden e eles só tinham uma coisa para não fazer. Você tem um monte, eles só tinham uma coisa para não fazer, não comer do fruto, e eles comeram. Seres humanos decidem. Então, mesmo numa família onde haja tudo certo, de pais íntegros, uma pessoa pode ser uma pessoa má, porque ela pode escolher livremente. A gente consegue explicar isso tudo? Não, mas existe isso. E eu vou colocar mais um elemento sobre isso também. O ambiente, ele cria uma inclinação. Então, é mais fácil ser bom em um ambiente bom. É mais fácil ser mal em um ambiente mau, mas isso não achata e não anula as escolhas e as responsabilidades individuais. Entende? Então nós precisamos de duas coisas. As pessoas precisam ter responsabilidades individuais e as pessoas precisam se organizar coletivamente para que essas respostas individuais sejam mais fáceis. Isso é verdade. E a última coisa que eu quero dizer para você é: existem pessoas possuídas, sempre existiu e vai existir até o final da história. Satanás domina de duas formas. Ele pode dominar uma pessoa do lado de dentro, como dominou Judas em um momento da vida. Ele era dominado pelo lado de dentro. Ele estava possuído. Satanás controlava a mente dele do lado de dentro. Mas tem, por exemplo, uma história primeira de Nabucodonosor, onde ele é dominado por Satanás do lado de fora. Muitas vezes é mais fácil expulsar o demônio de alguém do que tirar uma ideia de alguém. Um demônio pode sair com um ato em um dia. Agora, uma ideia perversa pode levar uma vida inteira para sair, e ambas foram produzidas por Satanás. Satanás prefere mentes enfraquecidas, não tenha dúvida, e se você for levar a sério algo que eu vou te dizer, leve muito a sério isso. Sabe aquele rebanho que está correndo, as ovelhinhas? O leão vai atacar a fraquinha, a doente, a jovem, aquela que está na beirada. Ele não ataca o alfa.
Portanto, uma mente adoecida, uma mente enfraquecida, ela é preferencialmente um alvo mais fácil para Satanás. Primeiro, ele enfraquece as nossas mentes por meio de alimentação, por meio de conduta, por meio de traumas, por meio de muitas coisas que nós passamos o tempo todo dizendo para você não fazer e para depois ele possuir. Existe isso? Existe, é um alerta para todos nós. Sabe o que pode se somar exatamente a isso? É que muitas vezes no ambiente basicamente controlado, surge um indivíduo com algumas diferenças. E às vezes há um reforço desse comportamento. Há muita gente dizendo, ela é errada, tá vendo? É a ovelha negra da família. E confirma. Ela vai confirmando. Então aquele mais frágil, aquela mente, aquela personalidade mais frágil, acaba por não ser assistida, mas o seu comportamento negativo ser reforçado. Depois todos confirmam a premissa, tá vendo? Desde pequenininha a gente já olhava e sabia que ela não prestava. Então a gente precisa pensar nisso também, né, Bia? Com certeza. Tem uma interação aqui, aí você pode somar inclusive mais sobre isso, Bia. A Marta de Salvador, Bahia, dizendo: sou professora há mais de 25 anos e acompanhei muitos alunos com dificuldades, mas nunca tinha visto algo como o caso do Tiago, de 12 anos. Ele começou quebrando cadeiras, agredindo colegas e agora até ameaça os professores. Os pais vivem em conflito e parecem não ter mais controle sobre ele. A escola tenta ajudar, mas estamos perdidos. Como diferenciar um transtorno de conduta de um comportamento típico da adolescência, Bia? Exato. O transtorno de conduta é o que a gente já conversou bastante, de que ele apresenta crimes contra a lei, contra as normas sociais. Então, os comportamentos típicos, ir contra a autoridade, esse período da adolescência, uma rebeldia, ela vai acontecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, que existem fases do desenvolvimento infantil em que existem mais comportamentos de afronta com a autoridade, de recusa de seguir regras, mas é bem diferente de um transtorno de conduta. Agora observa isso, os pais vivem em conflito. Exato. Parecem não ter mais controle sobre ele. Óbvio que não tem controle sobre o menino, eles não têm controle sobre si, ao que parece. E a pergunta que não pode calar é: e o que estamos fazendo por este menino? O que a escola, a comunidade, outros familiares, outras pessoas fazem por este menino? Porque senão a gente fica de fora, quase que impedidos de alguma forma de se movimentar para ajudar esse menino. Ela até coloca ali, né? a escola tenta ajudar, mas estamos perdidos, Mas sem orientação. Mas sem imagina, saber o que não, gente, não dá para admitir uma escola sem saber o que fazer. Se uma escola não souber o que fazer frente ao caso de ter um aluno nessas condições, então quem poderá fazê-lo, né? Quebrar carteira, agredir colega e ameaçar professores não é um comportamento típico de adolescência. Não é. O comportamento típico de adolescência é jogar bola o dia inteiro. É ter chulé. Isso é comportamento típico de adolescente. Mas percebe, é um vandalismo, ele está quebrando algo que é público, então é onde entra a assistente social. Então a escola precisa reportar isso para a assistente, precisa reportar isso para as autoridades que são responsáveis por cuidar desse adolescente. Ele está depredando coisas que são do espaço público. Então, são crimes. Ele está cometendo crimes, ele está indo contra os professores, né? Atacando os professores. Então, isso é algo que cabe ao assistente social mesmo. Se a família não age, a escola e outras autoridades precisam agir. Não pode ficar de braços cruzados. Afinal de contas, tem uma criança nessas condições que precisa de limite, ser contida e ser ajudada. E isso muito nós falamos ao longo do programa. Bia, muito obrigada por hoje, viu? Sua participação foi muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre esse tema bem complicado. Uma das cenas mais impressionantes depois da Segunda Guerra Mundial foi um dos julgamentos de um dos gestores de Auschwitz. Ele estava presente, tinha um comportamento muito típico, um jeito frio de mexer a boca, estava ali, que era bem diferente da pessoa que estava depondo como testemunha. Ele estava muito nervoso, muito tenso, e quando o julgamento entrou num ponto onde ele falava e começou a descrever o que ele viveu, ele entrou num estado de nervosismo incontrolável, era perceptível. E ele alcançou um pico quando ele se virou e encarou aquele homem mau, um vilão, o gestor de Auschwitz. Ele sucumbiu.
Naquele momento em que os olhares se cruzaram, ele desmaiou. E nunca mais apareceu, ele levou muito tempo para se tratar e saiu do cenário assim por muitos anos. Anos depois, já quase aqui no começo da década de 80, ele dando uma entrevista, depois de ter passado anos em tratamento psiquiátrico, ter ficado um tempo na UTI mesmo depois daquele episódio, e ele disse por que desmaiou, e a resposta foi: quando eu olhei para ele, eu não vi um vilão, eu não vi um hiper vilão, não era um super-homem e não era um super mal. Ele era uma pessoa comum, se comportava como uma pessoa comum. Então o que me fez desmaiar foi olhar para ele e o pensamento aterrorizante foi: ele é uma pessoa como eu. E se ele é como eu também sou capaz de fazer todas essas coisas. A gente facilita e tende naturalmente a facilitar para nós mesmos, dividindo toda a história e olhamos para o mundo e colocando o mundo entre heróis e vilões e dividimos como num filme, onde tem os mocinhos, tem os bandidos e tem as vítimas. Aí Deus chega e choca. Ele chuta o balde de verdade, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Naquela multidão de perdidos, haverá gente que cometeram muitas coisas diferentes. Há pessoas que fizeram atrocidades e há pessoas que não fizeram nenhuma delas. Por exemplo, aquele jovem perdido na Bíblia, descrito como jovem rico, ele disse a pior coisa que ele poderia fazer para se perder e ser digno do fogo eterno. Deus olhou para ele e falou: segue-me. E ele disse: não. O destino de um homem como Manassés se tornou diferente do destino de um homem como um jovem rico por um detalhe, e não foi o que eles fizeram. Manassés cerrou seu sogro no meio, ele era mau, mas caiu de joelhos e falou: Senhor, me perdoe. O jovem rico fez tudo que era certo e disse: Senhor, eu não quero saber de você. A resposta que você dá para Deus é que determina o seu destino, muito mais do que você fez ou deixou de fazer. Mas o que ele faz é importante. Obrigada. Tchau, Valeu, meus gente. amores. Até amanhã.